E hoje nosso bate-papo é super interessante. Falaremos no mundo da engenharia e a ligação com ela com a física. E ao nosso lado está o presidente da ESC Júnior. O Emanuel sabe bem explicar o que é a ESC Júnior e quais as vantagens de se manter a ESC Júnior aqui, fazendo essa integração maravilhosa entre a engenharia e a física. Conta pra gente, Emanuel. Perfeito. Vou começar pela nossa missão, que é transformar vidas por meio de uma vivência empresarial de excelência. Então, o nosso foco aqui é pegar a física, pegar conceitos da ciência, pegar conceitos da engenharia e aplicar em projetos reais para clientes reais. Então, o grande foco da ESC Júnior, que é a Escola de Engenharia de São Carlos, mas da empresa Júnior, nesse caso, seria conseguir para clientes vender projetos e, de fato, resolver problemas do cotidiano. Então, desde criação de órteses, por exemplo, que é um case de sucesso nosso, até métodos para melhorar o exame de alguns médicos e etc. Então, temos vários casos e exemplos reais que a gente fez aqui. É tão interessante que ele tem uma diretoria e ao meu lado tem um dos membros da diretoria, o Gustavo. E o Gustavo, na área de projetos, sabe bem explicar o que rola por aqui. E aí, Gustavo, conta pra gente quais projetos você participou, qual a satisfação de estar participando da ESC Júnior, como que ela está interagindo com a física. Perfeito. Na nossa área de projetos, nós temos 4 núcleos, então o núcleo de dados, o núcleo de produção, o núcleo de arquitetura e engenharia civil e o núcleo de elétrica e mecânica. Nesses núcleos a gente tem vários projetos sim associados à física, principalmente o núcleo de elétrica e mecânica, em que temos alguns produtos de sistemas embarcados. Um exemplo de um projeto que a gente fez foi o projeto de um termômetro para professores da Exalc. Então é um projeto que envolveu bastante conceitos da física de sistemas embarcados. Eu pessoalmente era do núcleo de produção, faço engenharia de produção, então fiz alguns projetos relacionados a isso, que não tem tanto embasamento físico em si, por exemplo, fiz uma plataforma que auxiliava no auxílio vocacional para estudantes e tudo mais. Então temos projetos de vários tipos, de diferentes formas, e é muito legal sempre a gente estar nesse dia a dia, a gente conseguir desenvolver esses projetos e aplicar conceitos que a gente aprende realmente na sala de aula, né? A gente consegue ver que a gente consegue antecipar muita coisa do mercado de trabalho quando a gente participa da ESC Júnior. Interessante é que nessa dinâmica de desenvolvimento, inovação, criatividade e aplicação, né, tem muita gente envolvida. Aqui na ESC Júnior, todo mundo fala o mesmo idioma. Na verdade, todo mundo dá um pitaco, dá uma opinião, né? E a coisa acontece por aqui. Do meu lado também está a Maria Eduarda. A Maria Eduarda, ela pensa demais, e principalmente quando o assunto é recursos humanos. E ela sabe bem explicar o que isso significa aqui dentro da ESC Júnior. Perfeito, isso mesmo. Bom, eu acredito que aqui dentro, o principal da minha área é focado nessa parte mesmo de desenvolvimento dos membros. Garantir que todos os membros eles estejam alinhados, tanto internamente quanto externamente, estejam vivenciando todas essas experiências que a gente tenta proporcionar, tirando o máximo de aprendizagem dos projetos que executam e dando o máximo de aprendizagem também tanto para outros membros, quanto para pessoas fora da graduação, fora aqui da ESC Júnior, e para os próprios clientes nossos. Muitos deles aprendem diversas coisas com a gente, com os estudantes, com as inovações que a gente traz, e acho que o meu principal trabalho aqui dentro é garantir que esses membros consigam ter essa experiência, essa vivência empresarial de excelência, e fazer com que eles se desenvolvam cada vez mais e estejam sempre crescendo para o mercado de trabalho. Uau, que legal! Você imagina só como que tudo acontece por aqui. É um exemplo típico de que todas as universidades ou núcleos de pesquisas deveriam assumir ou criar, né, a inovação, a ciência e a tecnologia aplicada, mas com o pessoal que está fazendo ainda aqui a graduação, né? E é isso que é legal. Mas conta aí para mim, Emanuel, qual que é um case de sucesso? Conta as fases, como que se você fase, né? Tem fases, né, para o projeto chegar ao final. Conta um pouquinho dessas fases, conta um pouquinho desses cases de sucesso seu. Perfeito. Vou começar pelo projeto que mais marcou assim, a minha trajetória aqui na empresa. Ano passado fui coordenador do núcleo de elétrica e mecânica, como o Gustavo mencionou, e esse projeto foi o capacete de bebê, a gente apelidou carinhosamente assim. E esse capacete a gente teve que desenvolver com etapas do desenvolvimento de projetos mecânicos. Então, existe o projeto conceitual, então desenvolver o conceito do projeto, então pensar que problema precisamos resolver, que conceitos aplicaremos aqui, que tipos de ferramentas precisamos utilizar. Então, aqui a Maria Eduarda trouxe
um dos protótipos que nós desenvolvemos na etapa de detalhado, que seria a etapa depois do conceito que eu expliquei para o senhor. Por fim, a gente fez o protótipo, então a ideia fundamental era que a gente conseguisse trazer de uma maneira mais acessível uma solução de uma órtese craniana para bebês que nascem com problema na formação do crânio. Então, uma fisioterapeuta chamada Ana Isabel nos procurou e falou: olha, tem uma órtese importada que custa mais de 15 mil reais e é muito difícil para que crianças ou pessoas que têm uma vulnerabilidade financeira consigam acessar esse tipo de tratamento, que tem que ser exatamente no momento que a criança nasce, que é o momento que o crânio está se formando. Então ela falou para a gente: vocês conseguem me ajudar nisso? E a gente falou: com toda certeza. Era um desafio absurdamente grande para a gente, então tivemos que envolver o outro núcleo que nós tínhamos no passado, que era o núcleo de tecnologia. Fizemos um sistema para ela, então um sistema que escaneia o cérebro, a cabeça do bebê, gera para ela alguns parâmetros específicos, fizemos uma modelagem mecânica em um dos nossos softwares que nós utilizamos aqui. Depois, com esse software modelado, a gente gera um arquivo STL, que é o formato de arquivo de impressão 3D, e por fim, conseguimos em ABS criar esse tipo de equipamento, esse capacete, assim reduzindo cerca de 96,6% no valor do capacete. Então, no fim, ela consegue comercializar ou vender isso por menos de R$ 500. Então, foi um dos maiores cases de sucesso que eu enxergo aqui de todos os tempos da empresa. Nossa, só o lado, não só o lado tecnológico, mas o lado humanista, né, a inovação, né? Olha só o quanto um bebê, poxa, que acaba nascendo ou tendo um problema de má formação, conseguir ter algo tecnológico assim, ó, um capacete específico para correção. Nossa, que coisa maravilhosa. E feito aqui, hein, na ESC Júnior. Mas eu vou até perguntar para a Maria Eduarda, que também fez parte desse projeto, o que ela achou de tudo isso. Maria Eduarda, conta pra gente, quando você começou a entender o projeto, qual que foi as fases dele? Teve fases, né? Você teve que desenhar, projetar, criar, moldar. Eu acho que teve várias partes para que ele chegasse ao final. Com certeza, foi um projeto bem difícil, bem complicado para estar sendo feito. Então, quando a gente tem todas as fases desse desenvolvimento de um projeto mecânico, é algo que a gente precisou de muita ajuda, então a gente sentiu muitas dificuldades durante o caminho. E a gente aproveitou que a gente estava na maior da América Latina, né, na USP, para aproveitar os nossos professores, os contatos que a gente tem, diversas empresas que a gente tem contato também. Então, a gente ia lá, tirava dúvidas, eles ajudavam a gente. O nosso líder de projetos que estava na época, responsável por também liderar e organizar certinho como seria decorrido o projeto e desenvolver também o projeto. Ele até conseguiu, acho que o TCC dele foi feito a partir desse projeto tão complexo, de tanto apoio que a gente necessitou dos professores, mas mesmo assim foi muito revigorante todas essas fases que a gente teve que passar, todas as dificuldades que a gente passou para modelar, dificuldades que a gente teve, algum erro que a gente acabou tendo, na hora de fazer às vezes 3D não foi da forma que a gente esperava, a gente teve que fazer muitos e muitos protótipos dessa forma e muitos testes para conseguir chegar no resultado final. E mesmo com todos esses problemas que a gente acabou tendo, com todas essas dificuldades, acho que foi muito revigorante poder ver quando chegou o resultado final, quando a gente passou pela Isabel o resultado final. Acho que essa foi a fase, né? A fase de entrega foi a que a gente mais se apaixonou mesmo pelo que a gente estava fazendo, que foi poder ver a felicidade no olhar dela, como ela se sentiu vendo a gente conseguir entregar esse projeto que ia mudar tanto a vida das pessoas. Nossa, e muda mesmo, gente. Como é linda a inovação, né? Ela traduz não só conhecimento, mas solução para a sociedade, né? Imagina um bebezinho, né? Ele tem aqui um formato específico e uma forma de encaixe, olha, são duas partes, né? E essas partes se encaixam perfeitamente bem para modelar o crânio do bebê. Eu acho assim fantástico, né, presidente? À medida que você trabalha um conceito dessa forma e vê um resultado até muito humano, né? Acaba sendo até... Você se emocionou, é? Com toda certeza. Eu fiz parte também da execução do projeto e, na época, eu lembro de uma frase que ela falou pra gente, que começou a acreditar no sonho, começou a ter mais esperança que ia dar certo quando ela percebeu que o sonho dela se tornou o nosso. Então, eu acho que essa coisa de compartilhar o sonho, e nós temos essa premissa aqui dentro. Então, para a gente, o nosso cliente, a gente sempre tenta levar a transformação, que é muito vinculada à nossa missão aqui na empresa. Então, apresentamos um case, que o nome do evento e tudo mais era Impacto no Ecossistema.
Então, como a Maria Eduarda falou, foi um projeto que envolveu inúmeros atores, a gente chama de stakeholders, né? Então, inúmeros stakeholders para que a gente conseguisse, de fato, elaborar isso. E me emociona porque eu sou de origem humilde, então, para mim conseguir trazer esse tipo de inovação para que ela consiga ofertar no SUS, que era a intenção inicial dela, é um impacto muito grande, né? Acho que também eu sinto a vibração e a energia deles aqui só conversando com eles. É impactante mesmo. Existe emoção, existe entrega e devoção, existe inovação, ciência e tecnologia, né? É bem assim mesmo, mas eu acho que o Gustavo também passou por essa fase em outro projeto. Ele vai contar pra gente. E aí, Gustavo, conta pra gente qual foi o seu projeto e qual foi as fases dele. Perfeito. É igual eu mencionei anteriormente, eu participei de um projeto que era para auxílio na criação de uma plataforma vocacional. Então, basicamente, era uma plataforma para auxiliar os estudantes que ainda estão na época de ensino médio e tudo mais, a falarem, a decidirem o que eles querem para a vida deles, qual vai ser o melhor rumo a ser seguido, qual curso eles podem seguir. Então, basicamente, nesse projeto, a gente tentou reunir o máximo de informações possível acerca tanto dos estudantes, quanto também das coordenadoras de escolas que a gente conseguiu entrevistar, para a gente conseguir saber quais eram os requisitos que a gente ia precisar trazer para essa plataforma. E foi muito legal, foi um projeto que me marcou muito pessoalmente, porque eu também entrevistei a minha coordenadora. Eu venho de muito longe, né? Eu venho lá de Cuiabá, e assim, eu também tenho poucos amigos aqui, desde que eu entrei na faculdade. Eu fiz muitos amigos, mas pessoas que eu conheço, assim, não tenho. E foi um prazer enorme para mim conseguir envolver pessoas que são da minha cidade também na execução desse projeto, saber que essas pessoas também me ajudaram na execução do projeto. Foi muito legal, a gente conseguiu realmente passar para o nosso cliente quais eram as necessidades das pessoas que ainda estão na escola, o que elas precisavam aprender, como a plataforma poderia ajudar, se seria um apoio emocional, se seria um suporte para um apoio psicológico, por exemplo. Então a gente conseguiu dar todas essas instruções também para o nosso cliente, para ele conseguir desenvolver essa plataforma. Que legal, né? É assim, né? Eu não sei o que eu quero fazer, não sei como, não sei onde. Nossa, é tanta dúvida muitas vezes para a gente decidir um curso e chegar até o final dele com sucesso. Também aborda um pouco isso, né? As pessoas têm muitas dúvidas no momento da decisão, né? Sim, com certeza. Eu pessoalmente também tive muitas dúvidas, conheço muitas pessoas que são da ESC Júnior, inclusive, que já trocaram de curso também, o Emanuel, inclusive, também recentemente trocou de curso, e é muito importante para que os alunos realmente saibam o que eles querem, o que esperar de uma carreira na engenharia, por exemplo. Na engenharia a gente vê que a gente tem vários cursos diferentes que abordam tópicos diferentes. Muitas pessoas, por exemplo, na engenharia de produção se encontram, ou então algumas não se encontram, e dizem que gostariam de fazer esse curso que poucas pessoas, por exemplo, conhecem. Então a gente conseguiu fazer muito por essa ajuda, e a gente conseguiu também entrevistar mais de 180 alunos por meio de um formulário para a gente conseguir entender quais eram os requisitos deles, por que eles não conseguiam escolher, quais eram as principais dúvidas que eles tinham. Então, eu acredito que tudo isso, toda essa pesquisa que a gente fez, foi um trabalho realmente de pesquisa, tanto quantitativa quanto qualitativa, que a gente chama, e a gente acredita que conseguiu mapear realmente as principais dores sentidas pelos alunos para eles não conseguirem decidir ainda no ensino médio o que eles querem. Então, isso foi muito positivo. A gente conseguiu, inclusive, conduzir uma roda de conversa também com alguns alunos para a gente conseguir explicar como é o dia a dia, tanto na ESC Júnior quanto também na USP. Então, foi muito positivo. Eu acredito que foi um projeto que agregou muito para a comunidade. Com certeza agregou muito. Eu só de ouvir já falei, pô, se na minha época eu tivesse tido isso, hein? Talvez eu tivesse sido mais assertivo na minha escolha. Mas isso acontece mesmo. E quando se cria uma plataforma como essa, com essa inteligência aplicada, que eu digo assim, pensa, pesquisa, executa, cria, inova e nos traz soluções. Nossa, que legal, gente. ESC Júnior, hein? Junto com tudo isso, a física também está presente. Imagina quanta gente que inicia na física e não termina na física. Ou pode mudar de curso, ou pode mudar de qualquer forma. Há ali um questionamento que não foi resolvido e tudo pode mudar. Mas, pensando assim, eu volto aqui, jogo a bola de novo para o presidente Emanuel e vou dizer de novo, Emanuel, esse foi um case de sucesso, mas tiveram mais, né? Tem até uma saia, isso mesmo? O que é isso? Eu vou pedir até para Maria Eduarda pegar o quadro da saia lá, né, gente? Nós vamos conversar sobre o que tem de tecnologia aplicada nisso e por que isso foi feito. Olha só, eu acho que tem muita coisa que a gente nem imagina no mundo da ciência, da tecnologia e inovação em áreas diferentes da ciência, né? E nesse caso aqui, a gente vai explicar um pouquinho. Maria Eduarda está chegando aqui com a saia, olha ela aqui, ó.
Olha que interessante, uma saia, né? É interessante. Vamos ver o que aconteceu com uma saia. Será? Tchan, 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 hein? Fala para nós, presidente. Um dos elementos de todas as empresas é ter uma identidade, então ter uma cultura. E nós, carinhosamente, buscamos estruturar a nossa cultura baseada na ideia de ser escocês. Então, é ESC, né? É escocês. E o kilt, nesse caso, que o senhor chamou carinhosamente de saia, faz parte dos nossos elementos culturais aqui da empresa. Então, em todos os eventos, em tudo que a gente vai fazer, nós estamos vestindo o kilt, que seria para expressar o quanto a gente leva a nossa cultura no dia a dia. Então, nós temos uma série de valores aqui na empresa. Então, impulsione quem está do seu lado, lidere pelo exemplo. Para o nosso cliente, a transformação. Então, temos uma série de elementos culturais, elementos da nossa identidade visual que nos fazem todos os dias vivenciar a ESC Júnior. Então, é pelo kilt, pelas 3 listras que representam o prédio do E1 aqui em perspectiva, pelo levar o nome da escola também, pelos nossos esquilos, que são o nosso mascote aqui da empresa. E você poderia pegar... Vamos pegar os esquilos também, né? Ele citou os esquilos, já que a gente está mostrando tudo. Vamos lá, vocês querem ver? Ó. Esses são os mascotes. Vamos colocar aqui até do lado aqui do pessoal. Olha que legal. E o que eles significam? Eles são a representação do que seria um membro da ESC Júnior. Então, tem uma frase que a minha antiga diretora de projetos falou: seja a personificação dos valores aqui da empresa. Então, eu acredito muito que ter esses elementos, como o esquilo e a esquilete, trazem muito essa ideia de sou escocês, de sonho grande, para realizar a transformação para todos os nossos clientes. Não só os clientes, para todos os membros que vieram e vêm todos os dias nos nossos processos seletivos para a ESC Júnior. Então, sonhar grande e realizar sonhos, sempre. Nossa, estou tendo uma aula de comportamento, desenvolvimento humano. É isso mesmo. Se todo mundo pensasse assim, nossa, tudo seria diferente. Vamos deixar os esquilinhos aqui agora também, né, os mascotes. E assim já nós vamos juntando coisas, mostrando coisas e falando que ciência, tecnologia e inovação é algo surpreendente. E a luz, quando a gente fala da luz, aplicação da luz, laser, LEDs, da fotônica, da ótica, eles também estão presentes nas inovações, né? Tudo que pode ser feito pode ser agregado à engenharia com a ótica, com a fotônica, com a física. Isso também você me disse que é natural. É bem assim mesmo? Sem dúvidas, sem dúvidas. Acredito que no núcleo de elétrica e mecânica, nós aplicamos inúmeros conceitos. Então, por exemplo, estamos desenvolvendo um outro projeto atualmente, que é o urofluxômetro. Então, é um equipamento para ajudar um médico, urologista, na medida em alguns exames que ele faz diariamente com seus pacientes. E nós buscamos aplicar alguns conceitos, sensores diversos, para que a gente consiga, de fato, dar a melhor precisão e a melhor medida para isso. Interessante, mas a Fiesp reconheceu tudo isso. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo disse ESC Júnior sim. Você quer ver como? Tem até aqui eu vou pedir de novo para Maria Eduarda pegar lá um reconhecimento público, né, em que eles tiveram aqui uma placa, né, reconhecendo os trabalhos dele. Ela está aqui, ó. Olha ela aqui, ó. E aqui tem uns dizeres nessa plaquinha, onde o reconhecimento pelos trabalhos da ESC Júnior está presente. Eu vou pedir até para Maria Eduarda ler para a gente o que está escrito nessa plaquinha, Maria. Conta para a gente aí. Boa. Então, esse prêmio que a gente ganhou foi de um evento que a Fiesp realizou, em que era para ser apresentado cases que foram realizados e que tiveram um grande impacto na indústria. E a gente achou muito importante, a gente leu quando eles publicaram sobre esse case, sobre essa seleção que eles teriam. A gente quis participar, a gente viu sobre todas as transformações que a gente teve dentro de indústrias, principalmente no núcleo de engenharia de produção. Igual o Gustavo falou, eu também fiz parte desse núcleo. E a gente viu quais eram os projetos que poderiam agregar muito. E a gente sentiu que a gente poderia também agregar para a própria Fiesp, para as pessoas que estiverem nesse evento, com o que a gente já realizou. Então, esse prêmio, no caso, foi um projeto específico que a gente realizou aqui dentro da empresa, onde a gente fez todo o mapeamento do fluxo de produção daquela empresa, daquela indústria. E a gente também, que era uma indústria de motor,
E a gente fez também toda uma gestão de estoque. Então, a gente analisou todo o estoque deles, a gente fez todo um mapeamento, toda uma organização do layout também daquele estoque, agilizando muito o processo, diminuindo o lead time daquele processo. E foi um grande impacto. Eu acredito que a gente tinha reduzido os custos em 95% e a gente tinha aumentado também a produção em, acredito que 115%. Então, a gente conseguiu ter um grande impacto naquela indústria, auxiliar muito naquela indústria com esse mapeamento, com essas melhorias que a gente realizou, tanto na parte interna de layout, quanto na parte de processos que eles tomavam, e apresentando todo esse projeto, tudo que a gente realizou nesse projeto da Fiesp, nesse case da Fiesp, a gente acabou ganhando o primeiro lugar como um dos projetos que mais teve impacto na indústria. Legal, né? E na plaquinha tem os dizeres aí muito relevantes, e considerando tudo que eles fazem, mas não para por aqui, né? Ciência, tecnologia e inovação é uma coisa muito dinâmica e presente, né, na nossa sociedade, e que dirá na sociedade que quer evoluir, né? Mas vamos aí, Gustavo, conta pra gente, novos desafios, como que você encara tudo isso, hein? Bom, pessoalmente, atualmente como diretor de projetos, eu acredito que o maior desafio que eu consegui realmente desenvolver dentro da ESC Júnior é a gestão de pessoas, né? Então, eu como diretor de projetos tenho 4 coordenadores que cada um gerencia um núcleo e é meu dever como diretor de projetos auxiliar eles no desenvolvimento de projetos e na gestão de pessoas. Na gestão de pessoas, eu senti que eu consegui desenvolver muito a minha liderança. Então, costumo acompanhar os projetos, tenho uma planilha de monitoramento dos projetos em que eu guardo as etapas dos projetos e as entregas de valor que eles têm. Basicamente, essas entregas de valor estão todas calendarizadas e eu converso semanalmente com os coordenadores para entender quais dificuldades eles estão tendo, tanto no gerenciamento das pessoas, quanto também no desenvolvimento dos projetos. Quando eles apresentam alguma dificuldade, é meu dever como diretor oferecer todo tipo de suporte possível, seja encontrando capacitações, encontrando parcerias, professores, ou até mesmo empresas do mercado sênior que também nos auxiliam na execução de projetos. Então, é realmente um dia a dia muito desafiador, mas eu acredito que é o dia a dia que molda realmente a gente a melhorar cada vez mais. E eu diria que meu principal atributo que eu consegui desenvolver foi a liderança, em que eu aprendi a delegar tarefas melhor, aprendi a ser mais incisivo quando eu preciso cobrar e ser também mais misericordioso, obviamente, quando você precisa auxiliar um membro ou um coordenador com as dificuldades que ele está enfrentando no dia a dia. Então, realmente, é um aprendizado diário, é um aprendizado constante que a gente tem aqui dentro da empresa, tanto nas demandas que a gente realmente recebe, quanto também na conciliação com a graduação, porque para nós 5 diretores, hoje em dia, atualmente não estamos com o Matheus e com o Nicolas aqui, não conseguiram participar, mas para nós 5 como diretores, é uma tarefa muito grande a gente conseguir realmente conciliar a vida da graduação, a rotina que a gente tem com os trabalhos da empresa. É realmente como se fosse um trabalho a mais, um trabalho complementar, como se fosse realmente um estágio. E o network com empresas é muito forte, né? Aqui se fala muito disso. É cultura da ESC Júnior. Conta pra gente, presidente. Perfeito. Então, aqui temos uma estrutura até que grande nesse sentido de conexões com inúmeras empresas do mercado. E elas buscam nos auxiliar em todos os tipos de coisa. Por estarmos numa empresa de multi-engenharia, então nós temos inúmeras soluções diferentes, a nossa área de pesquisa, desenvolvimento e inovação sempre busca trazer novidades. Desde parcerias com empresas de engenharia, de indústria, como a Maria Eduarda citou, até o mundo um pouco mais de solução de problemas, de consultorias especializadas, entre outras. Isso tudo aqui faz parte do reconhecimento das instituições, da sociedade pelo trabalho de vocês? Sim, sim. Então, esses 3 prêmios são prêmios que a gente recebeu em eventos do Movimento Empresa Júnior. Então, o Movimento Empresa Júnior é todo um ecossistema, toda uma rede, um movimento mesmo, que se junta de diversas empresas juniores, de várias cidades, de várias regiões. Então, esses 3 prêmios, eles são de alguns eventos que a gente teve e a gente acabou recebendo essas premiações. Uau, olha, quando a gente começa a pensar que tudo isso tem sentido, né? Ciência, tecnologia e inovação, coisa aplicada para a sociedade, coisas que são, sei lá, é um resultado do que a USP faz, né, através dos seus estudantes. A gente fica muito orgulhoso de ser brasileiro, hein? Agora me conta aí, o que é ESC Júnior? ESC Júnior é você realizar o seu sonho, o meu sonho, sabe? Então, faz 3 anos que eu estou aqui na empresa
E desde que entrei, eu sou um apaixonado por ciência. Então, no ensino médio, eu fiz todos os tipos de Olimpíadas científicas diferentes, desde foguetes até astronomia, ciências, matemática, física, e tive um certo problema em decidir que curso fazer. Então, sendo sincero, a minha premissa era onde eu posso aplicar a física, em que lugar eu posso fazer isso. Então, eu entrei na engenharia aeronáutica. E tive um questionamento no meu primeiro ano aqui na USP. Onde posso aplicar, de fato, esses conhecimentos que estou aprendendo aqui na universidade? E conheci a ESC Júnior. E ali eu percebi, foi o meu primeiro projeto, estava fazendo uma máquina, e a minha líder de projeto falou assim para mim, você pode pensar e resolver o problema da maneira que você achar melhor. Naquele momento eu fiquei muito impressionado e falei que não é impossível que isso exista e eu consiga fazer isso ainda na universidade. Então, foi o momento que meu olho brilhou e falei, ESC Júnior é um lugar que eu posso, de fato, entender como o mercado funciona, realizar sonhos, resolver problemas e conseguir entender mais sobre o mundo. Então, eu acho que o meu desenvolvimento aqui, e acredito que de todos os membros, é muito grande. Então, no fim, eu acho que a nossa missão representa muito, transformar vidas por meio de uma vivência empresarial de excelência. Olha, eu vou dizer uma verdade, eu só tenho a considerar o Emanuel, a Maria Eduarda, o Gustavo, a diretoria da ESC Júnior, como pessoas que o Brasil precisa, como seres humanos que a humanidade precisa, e principalmente imaginar que isso tudo aqui tem um sentido muito lógico e verdadeiro. Ciência, tecnologia e inovação em prol da humanidade. Eu gostei demais desse bate-papo. Espero que você também tenha gostado. Faça contato com a ESC Júnior. Entre em contato com eles. Traga seus problemas para cá, que uma solução com certeza vai acontecer. Eu gostei demais. Um grande abraço. A gente se vê no próximo programa. Meu nome é Kleber Chicrala.